A expressão ser batizado significa mergulhar, colocar para dentro de. Quando a Bíblia fala de ser batizado no corpo, você não precisa imaginar o corpo de Jesus como algo líquido, onde alguém é imergido, afundado. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo, nos coloca no corpo de Cristo. Ou seja, não há conversão sem a obra dele. E eu convido você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse vai ser o ponto de partida, o trilho da ministração de hoje. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu queria dar destaque, à expressão receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Outras traduções diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você pode repetir isso comigo? Diga, receberam o selo do Espírito Santo. Bom, a ideia apresentada no verso 13 de receberam o selo, ela está ligada com a declaração que vem no verso seguinte, 14, por isso lemos os dois. O Espírito é o penhor, ou vamos ler aqui já o sinônimo, a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O tema da mensagem de hoje é o selo do Espírito. Um assunto que eu creio que nós precisamos entender mais e melhor, não apenas para que tenhamos um bom alinhamento doutrinário, mas porque acredito de todo o meu coração que essa compreensão é uma das chaves mais importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. A expressão aqui, receberam o selo, ou fostes selados, é na verdade o uso de uma expressão que significa, literalmente, é um verbo, selar, colocar um selo, marcar com um selo, de acordo com o léxico de Strong. O dicionário Divine enfatiza que o uso do verbo selar não pode ser desassociado da ideia de selo no contexto geral ao longo da Bíblia. E eu quero apresentar alguns dos usos da expressão selo, mesmo fora do contexto do Espírito Santo. Em Apocalipse 7, nos versos 2 e 3, nós vemos uma declaração a respeito da necessidade de selar os servos de Deus na testa, para que eles não sejam julgados com os outros. E aqui o uso do simbolismo do selo era o mesmo de ao longo da história, para muitas outras coisas, o de um emblema de propriedade e também de proteção. Algumas vezes ele é usado para falar de autenticação, como em Romanos no capítulo 4, no verso 11, a Bíblia falando da justiça da fé de Abraão, e o selo da fé por meio da circuncisão. Em 1 Coríntios 9, 2, Paulo se refere aos coríntios como selo do seu apostolado. O texto também sinaliza não apenas propriedade, autenticação, mas também segurança e destino. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, a Bíblia diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Às vezes era usado para falar de segurança, proteção ou permanência, como em Mateus 27, 66, que diz que selaram o túmulo de Jesus. E o próprio destino de Satanás, ainda que negativo por conta de juízo. Apocalipse, no capítulo 20, ali, a partir do verso 3, fala de Satanás sendo colocado numa cadeia e um selo sendo colocado sobre ele. Ou seja, ao olharmos para essas declarações todas, a ideia de selo na Bíblia indica propriedade, autenticação, segurança e destino. Todas essas coisas apontam numa direção. Deus quer autenticar a nossa fé, quer garantir que sejamos propriedade dele, que ele nos guarda e que o destino daquilo que ele tem planejado e preparado para cada um de nós seja cumprido. Ou seja, a ideia de selo sempre está relacionado com o conceito de garantia. Por isso, o selo vem relacionado com a definição de penhor. Ou seja, em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 22, assim como em 2 Coríntios 5, 6, são as outras duas vezes em que a palavra penhor aparece, nós vemos de novo uma relação com o assunto. 2 Coríntios 1, 22, nos selou
e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Segundo os Coríntios 5:6, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, sua obra, sua ação em nós, é apresentada como uma garantia de que aquilo que começou possa ser continuado, possa ser concluído. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. Da parte de Deus, a disposição é sempre de levar até o fim aquilo que ele começou. O apóstolo Pedro diz, lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, sabemos que a salvação está em desenvolvimento. Filipenses 2:12 diz, desenvolvei a vossa salvação. Mas Deus quer nos levar ao destino final. Agora, o que é que eu e você precisamos entender sobre essa garantia? Se ela está relacionada com a ação do Espírito, não apenas sua pessoa, sua presença, mas sua obra em nós, então é evidente que tudo começa por um reconhecimento. O Espírito Santo habita em todo aquele que se converteu, né? Que normalmente nós chamamos de um cristão, mas todo discípulo de Cristo, alguém que experimentou o novo nascimento, tem direito a experimentar a presença do Espírito Santo na sua vida. Efésios capítulo 2, verso 22 diz, nele também vocês estão sendo edificados junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus, na pessoa do seu Espírito, veio fazer morada em nós. Em 1 Coríntios 3, no verso 16, a Bíblia diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por outro lado, em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, Paulo deixa claro que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem é dele tem, e quem não é, né, quem não tem, não é dele. Romanos 8, 9 diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No entanto, nós não podemos negar que há alguns textos que, quando falamos do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, eles são um tanto quanto contraditórios. Eu digo soam, porque a Bíblia não se contradiz. Ela é perfeita, né, na sua harmonia, na maneira como a sua revelação se encaixa. E eu costumo dizer que diante de qualquer aparente contradição, o que você tem é apenas um desafio de interpretação. Estou dizendo isso porque a maioria das pessoas entende, a partir do momento da conversão, do novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar em nós, deduz-se que isso seja um processo automático. No entanto, em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz, ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Agora, Jesus está falando sobre pedir. E a ideia é que você pede para que possa receber. É toda a ênfase do ensino de Jesus sobre oração. Então, se fosse recebimento automático, seria desnecessário pedir. Se tem que pedir, o recebimento não é automático. E alguns começam a questionar, mas espera aí, como exatamente se dá essa dinâmica? E não adianta pedir antes da conversão. Ah não, está falando de pedir porque a pessoa que quer converter, e quando converter, ela automaticamente vai receber. Jesus diz em João, no capítulo 14, no versos 16 e 17, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em. Esse em é do lado de dentro. Por enquanto Jesus diz, Ele está presente. Vocês podem perceber a ação dele, mas daqui a pouco ele estará do lado de dentro. Mas Jesus diz, o mundo não pode receber. Ou seja, alguém que não nasceu de novo, não pode pedir o Espírito Santo esperando que o receba, porque sem o novo nascimento não recebe. Pressupõe-se que quem está pedindo é alguém que nasceu de novo. Mas se é automático, por que é que tem que pedir? Então, essas coisas têm trazido muito debate entre algumas escolas teológicas, né? Relacionando não só o questionamento com, peraí, é aqui, é depois, mas também com a própria ideia do selo do Espírito Santo, que sempre esteve associada ao entendimento da habitação no cristão. Então aqueles que dizem, isso aqui é automático, o Espírito Santo veio habitar em mim,
pressupõe eu recebi o selo de cara no dia da conversão. Aqui eles dizem não, existe alguma coisa a ser buscada depois, empurram o recebimento do selo para depois. Eu acredito que nós somos de uma percepção bíblica mais clara para entender o que de fato é o selo do Espírito em nós. E não dá para falar da segunda coisa sem resolver a primeira. Então na terça-feira à noite, eu vou falar mais sobre essa distinção, mas a única forma de você conciliar as aparentes contradições imediatamente, depois. É quando você entende que a Bíblia nos apresenta duas experiências distintas. Uma delas se dá na conversão, quando nascemos de novo, e de fato a pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós. Outra delas, depois de já tê-lo habitando em nós, é quando somos revestidos de poder. Então, por exemplo, já falamos anteriormente aqui, ao apresentar o ministério do Espírito, que ninguém pode se converter sem a ação do Espírito Santo. Trabalhando o arrependimento, a fé, a própria experiência do novo nascimento. E algo que nenhum de nós pode negar, é que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A expressão ser batizado significa mergulhar, colocar para dentro de. Quando a Bíblia fala de ser batizado no corpo, você não precisa imaginar o corpo de Jesus como algo líquido, onde alguém imergido, afundado, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo, nos coloca no corpo de Cristo. Ou seja, não há conversão sem a obra dele. E eu gosto de dizer que o Espírito Santo te leva a Cristo. Mas depois você veio a Cristo, João Batista anunciou, ele, Jesus, vai batizá-los no Espírito Santo. A partir do momento que você vem a Cristo, Cristo diz agora, eu vou te mergulhar no Espírito Santo. O Espírito Santo te colocou em mim e agora eu vou te colocar no Espírito Santo. São duas experiências distintas. Em João, no capítulo 20, no verso 22, a Bíblia diz que o Senhor aparece aos discípulos depois de ressuscitado. E o texto diz assim, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Naquele momento, depois da ressurreição, consumada a obra, ele sopra sobre eles e diz, recebam. Eu acho interessante que ele não diz, olha, isso aqui é só uma ensinação profética, mas não vai acontecer agora. É outro momento. Ele dá a entender, o Espírito Santo está disponível e vocês já podem tê-lo. No sentido de habitar em nós. Mas em Lucas 24, 49, Jesus diz, eis que envio sobre vocês a promessa do Pai. Permaneçam na cidade, ele falava de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então mesmo Jesus que soprou e diz, recebam, diz, tem alguma coisa a mais. Quem está acompanhando? Atos capítulo 1, versos 4 e 5. É a continuação do relato de Lucas. E comendo com eles, está falando do período depois da ressurreição, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, o Jesus soprou, falou, o que eu leio para vocês, dizendo, recebam o Espírito Santo, a habitação dele em vocês, não é a experiência com o batismo no Espírito Santo, que ainda está para acontecer. Essas experiências precisam ser distinguidas. Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês. Aqui o recebam é do lado de dentro. Antes Jesus diz, o Espírito habita com vocês, mas ele estará do lado de dentro. Agora ele está dizendo, sobre vocês. E quando nós olhamos essas distinções, é evidente que essas duas experiências precisam ser destacadas. O apóstolo Paulo pergunta aos Efésios, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Se há um recebimento automático na conversão, e de fato a Bíblia está dizendo que sim, que ele vem habitar em nós, mas não há nenhuma outra experiência, por que é que Paulo perguntaria se eles receberam o Espírito Santo? Paulo não está falando da presença habitando, ele está falando do que Atos 19 vai nos mostrar, que é o batismo no Espírito Santo. E quando a gente vai olhando a palavra de Deus, é evidente que não se trata o batismo de algo automático na conversão, mas isso não significa que na conversão nós não nos tornamos morada de Deus no Espírito. Por que eu digo que é importante separar essas coisas? Em Gálatas 3:2, Paulo pergunta, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Ele diz, quando a palavra é pregada, inclusive assuntos como esse estamos ministrando ao longo de todo o mês, fé é despertada. Por quê? Fé é necessária para receber o Espírito Santo como qualquer outra coisa, e assim como você precisa quando entrega a sua vida a Cristo. No verso 5 ele volta a dizer, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é necessário uma correspondência de fé específica, é o que Jesus falou, peça o Espírito Santo, creia para que você receba o Espírito Santo. Aí alguns tentam misturar a experiência do batismo no Espírito com a do Espírito Santo vindo habitar em nós na conversão. Diz, não, quando alguém converteu, já recebeu o Espírito Santo, já foi batizado, já tem tudo o que precisa. E eu digo, é confuso você tentar sustentar isso. Por quê? Quando você olha para as declarações do livro de Atos, em Atos 10, na casa de Cornélio, e já lemos esse texto, o povo primeiro foi batizado no Espírito Santo, pode depois ter sido batizado nas águas. Em Atos, no capítulo 8, em Samaria, foi o contrário. Primeiro eles foram batizados por Filipe nas águas, mas a Bíblia diz que sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo. Então está claro que as duas experiências não necessariamente têm que acontecer junto e nem que haja uma ordem para elas. Em Atos 19, Paulo, enquanto batizava os efésios, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito pode acontecer antes do das águas, pode acontecer durante, ou pode acontecer depois. Não são a mesma experiência. Então, essa distinção, ela é importante para quê? Para que a gente entre num questionamento mais claro. O que é o selo do Espírito? A gente viu que a sua ideia está associada, né, a essa indicação de propriedade, autenticação, de segurança, de destino. Em 1 de João 4,13, a Bíblia diz, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Eu acho interessante a Bíblia não só dizer, nisto sabemos que experimentamos ele, mas ele fala de permanecer nele e ele permanecer em nós, e essa permanência, nós nele, ele em nós, porque nunca é só um lado, é interação de ambas as partes, como a gente vem destacando mensagem após mensagem, e eu vou seguir falando dessa interação o tempo todo, né? A Bíblia nos mostra que isso está relacionado com a ação, a obra do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, há uma garantia? Há. Mas o que exatamente é essa garantia e quando ela acontece? De uma forma geral, as igrejas tradicionais, históricas, sempre associaram o selo com a conversão. Até porque o texto que nós lemos de Efésios capítulo 1 é muito claro. Ele diz, nele, se você olhar o versículo 12, termina falando em Cristo. Então, nele em Cristo. Né? Quando chega ali, Efésios 1,13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, quando forem evangelizados, tendo nele também crido, quando houve a resposta de fé para a conversão, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então eles sempre disseram, não tem o que discutir. Foi na hora que o evangelho foi pregado, houve uma resposta de fé, houve conversão, houve novo nascimento, o Espírito Santo veio habitar em nós, a habitação dele, a partir da conversão, é o selo. Quando o movimento pentecostal rompeu por todo o mundo, na virada do século XIX para o XX, porque ao longo de muitos séculos, as manifestações do Espírito Santo, os dons, as experiências se tornaram muito raras e pouco experimentadas. Mas quando Deus começou a restaurar isso, no movimento pentecostal, e eu gosto de dizer que isso se espalhou que nem fogo em capim seco pelo mundo todo, eles começaram a dizer, não, o selo, a garantia, não é o novo nascimento, a conversão. E eles tinham tanto o que acreditavam ser uma base bíblica, como misturaram algo perigoso na hora de você fazer doutrina, que diz respeito à experiência. Base bíblica. Eles pegaram, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, que diz assim, aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e aqui está falando de confirmar em Cristo, ou seja, é a autenticação, é a ideia do selo. Ele diz, aquele que nos confirma junto com vocês, não só nós, mas vocês também em Cristo, e que nos ungiu é Deus, e que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em seu coração. E sério, peraí, quando está falando que nos ungiu, está relacionando o selo com a unção, com o revestimento de poder, com a segunda experiência e não com a primeira. É aqui que está a confirmação. E aí, para tentar justificar a interpretação, eles misturaram experiência. Tem um monte de crente que nasceu de novo e está desviando. Se tem uma garantia, um penhor, como é que está se perdendo no processo?
O penhor é o poderoso, glorioso batismo no Espírito Santo, que quando você é revestido de poder, você vai vencer o pecado, o mundo, o diabo, Satanás e tudo. E começaram a identificar a experiência do selo com o batismo no Espírito Santo. Tanto que até hoje, no meio pentecostal, a expressão selado é sinônimo de batizado no Espírito Santo. Eu me lembro das campanhas de avivamento, quando o pregador no final dizia, e no final dessa semana, nós tivemos tantos selados com o Espírito Santo. Porque eles simplesmente começaram a bater o pé e dizer, o selo está aqui. No entanto, o argumento da experiência, tem crente nascido de novo, não batizado, desviando, virou-se contra eles, quando muita gente que além de nascer de novo e ter sido batizado do Espírito Santo, começaram a desviar. Aí a turma dizia, mas e o argumento de que tem garantia e o processo não perde? Alguém disse, ok, vamos tirar a experiência. Esse texto fala claro da conversão, o outro, e esse texto fala claro da unção, e não são as mesmas experiências. E o que eu acho curioso é as pessoas tentar brigar por qual versículo é que tem razão. Como se uma parte da Bíblia fosse verdadeira e a outra não. Como se uma tivesse certa e a outra errada, e a gente tem que descobrir qual é a certa. A verdade está no todo, na concordância. E a palavra de Deus não se contradiz. Então a pergunta a ser feita é, existe alguma outra coisa que possa indicar que o selo do Espírito não seja só isso aqui que acontece na conversão, nem só isso aqui que acontece no batismo no Espírito Santo, mas possa ser alguma coisa que não exclua nenhum nem outro, mas que também não se contradiz? E eu creio que esse é o ponto a ser explorado. Quando as pessoas me perguntam, pastor, quando o senhor acredita que se dá o selo na vida do cristão? Na conversão, no batismo? Eu falo, nenhum nem outro, mas nos dois. A turma, não, peraí, agora o senhor complicou as coisas. Eu falei, não é só isso, não é só aquilo, envolve isso, mas é maior do que o que vocês estão enxergando. E eu quero tentar te mostrar que talvez a nossa perspectiva errada de definir o selo é tentar estabelecer uma linha do tempo e dizer aonde cronologicamente ele aconteceu. Aconteceu aqui ou aconteceu ali, mas na nossa cabeça é uma experiência instantânea e completa. Se isso fosse verdadeiro, tudo aquilo que eu prego e ensino sobre perda de salvação não seria coerente. Por quê? Porque se temos uma garantia, não existe risco. E se tem risco, não tem garantia. Então como que a gente lida com esse entendimento? Eu acredito que além de separar as duas experiências, isso precisa ser claro, eu e você precisamos entender que ainda não temos tudo o que podemos ter e nem experimentamos tudo o que podemos experimentar do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 23, o apóstolo Paulo, falando da criação que geme, ele conclui e diz assim, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Ele não diz só, e também nós que temos o Espírito, ele diz, temos as primícias. As palavras primícias significam primeiros frutos. Da onde Paulo tirou isso? Do entendimento da festa e da celebração das primícias da própria Bíblia. O que era o exemplo, a alegoria que Paulo menciona? O camarada entrava no campo, com um braço, ele abraçava um feixe, seja de trigo ou o que for, com outro ele cortava com a foice, e ele parava a colheita no primeiro feixe. Porque ele tinha que agora levar para Deus os primeiros frutos. Os primeiros frutos não eram toda a colheita, eram bem distintos. E quando ele está dizendo, nós temos as primícias do Espírito Santo, é evidente que ele está dizendo, nós não temos tudo que podemos ter. Agora, nós já falamos na semana passada, que Deus não está dando o Espírito Santo parcelado aos poucos. Quando explicamos que o conceito de ser cheio do Espírito não é a gente ter mais dele, e subindo o nível até estar com o tanque cheio. A gente mostrou que a ideia de ser cheio é estar totalmente tomado e que o conceito bíblico de ser cheio é ele ter mais de nós, porque ele não é parcelado. Então, se ele não é parcelado, o que é que significa eu e você não temos tudo daquilo que poderíamos ter? Estamos falando da obra dele. Tanto que Paulo disse, nós estamos aguardando a redenção do corpo, ou seja, nosso espírito foi regenerado, nossa alma segue sendo restaurada e um dia o nosso corpo será transformado. Então não temos tudo, não experimentamos ainda a sua obra plena e completa. Agora a pergunta é, se não experimentamos sua obra plena e completa, que vai progressivamente nos transformando de glória em glória na imagem de Cristo, como sinalizamos desde a primeira mensagem, como é que nós já temos uma garantia do processo terminado antes de terminar? Eu mencionei 1 de Pedro 9, para que alcanceis o fim da vossa fé,
A salvação das vossas almas. Esse é o objetivo final. Outro dia alguém falou, não, soberano, eu não consigo entender como que se acredita em Pedro de salvação. Eu falei, a salvação não é pela fé? Ele falou, é. Eu falei, Paulo não fala de alguns que naufragaram na fé. Ele não fala de guardar a fé. Se a fé pode ser perdida ao longo do processo e a salvação é só pela fé, como é que a salvação que é pela fé se alcança sem fé? Então você acha que é só ter fé para começar e não precisa mais justificá-la, não precisa sustentá-la, não precisa praticá-la. Nosso conceito de segurança existe, mas está condicionado a quê? A que você funcione devidamente de acordo com aquilo que Deus deu. Rafael Barbosa me pediu no intervalo, falou, pastor, deixa mais claro. Tipo assim, mostra que um selo de garantia num produto, ele é válido enquanto você usa direito. Ele diz, não adianta jogar o iPhone debaixo da roda do carro, passar por cima e esperar, né, que o fabricante simplesmente dê outro. Existe um entendimento prático sobre isso? As escrituras nos mostram que sim. Por exemplo, em Filipenses 2,12 a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se ela é um ato unilateral de Deus, por que é que existe um imperativo para que eu desenvolva? Nós precisamos entender alguma coisa na dinâmica da obra do Espírito Santo, que envolve o que eu estou falando desde o início, interação. Então, pastor, tem algum texto que não exclua a ideia de que o selo pode estar relacionado com a conversão, pode estar relacionado com o batismo no Espírito Santo, que não coloque os dois em choque, que não se discuta que a garantia não é ato unilateral de Deus e que resolva tudo isso? Sim, Efésios capítulo 4, verso 30, que diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados por dia da redenção. Aqui Paulo introduz a ideia de selo, não como uma experiência única, cronológica, em um momento ou outro, mas ligada a um relacionamento. Se você entristecê-lo, se você afastá-lo, você vai perder a única garantia que você pode ter. Então ele não está falando do selo aconteceu aqui, o selo aconteceu ali. Ele fala de algo que envolve uma dinâmica de interação contínua e permanente. E que se for comprometida, a garantia foi embora. Aonde isso nos leva? Eu quero destacar, assim, em primeiro lugar, distinguimos a experiência do Espírito Santo habitando em nós, que são duas, né, coisas diferentes, ele habitar em nós, o batismo no Espírito Santo. Se por outro lado, ao questionar o selo do Espírito Santo, a gente diz não está aqui, não está ali, mas envolve todas essas coisas. E terceiro e último lugar, e aqui eu gasto um pouquinho mais de tempo, eu quero falar sobre o que a Bíblia chama de a comunhão com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, em algumas traduções, isso mudou para um versículo novo, que é o 14, mas é o último do capítulo, é o último de 2 Coríntios. E esse verso diz assim, nós o apelidamos de a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não com alguns, com todos vocês. Porque cada um desses itens apresentados aqui é para todo mundo. Eu fico olhando para um versículo como esse, imagino que a maioria dos crentes lê ele mais ou menos assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. O crente para e fala, top. Esse negócio é sério, isso aqui é importante, é vital, essencial e inegociável. Porque ele lembra da declaração de pela graça sois salvos. Então ele pensa, se não tiver a graça, está todo mundo lascado. Então ele diz, isso aqui é importante. Aí ele continua lendo. E o amor de Deus, ele para e diz, top também, essencial, vital. Porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E pensa, se não fosse o amor de Deus, a gente está tudo perdido e lascado. Mas ele termina a leitura mais ou menos assim. E a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com cada um de vocês. Eu digo, como é que é? O Senhor Jesus oferece algo que é vital, a graça, sem o qual não tem vida cristã, não tem salvação, não tem relacionamento com Deus. O Pai oferece algo vital, a expressão do seu amor que providenciou tudo, vital, sem o qual não há vida cristã, não há relacionamento com Deus, não há nada. E o Espírito Santo oferece uma coisa inútil, sem vergonha, sem propósito, só para entrar na lista, mas que não tem nenhuma relevância. O nosso problema tem sido não conseguir mensurar o peso que o ministério, que a obra do Espírito tem em nós. E não adianta falar dele agindo sozinho, que para que ele haja é necessária interação. E nessa interação, a Bíblia nos mostra uma ideia de relacionamento, porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. E é Deus. É um com o Pai e com o Filho.
Então, o filho e o pai apresentam obras essenciais, e a dele totalmente desnecessária. Ele veio habitar em nós, a troco de nada. Porque não tinha lugar para ele morar no céu, e descobriu que podia morar dentro de mim, dentro de você, de graça, sem pagar aluguel. Se nós não entendemos a importância do que ele veio fazer e a natureza da sua obra, que requer interação, mas não é só você fazer um movimento do lado de lá, eu faço do lado de cá. Essa interação é relacional. E aí nós já falamos que o Espírito Santo pode ser resistido, que ele pode ser enciumado, que ele pode ser apagado, que ele pode ser entristecido. São todas dinâmicas de algo que acontece dentro do quê? De um relacionamento. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos toda uma sinalização de que era para a gente interagir com ele como interagimos com uma pessoa de carne e osso. João capítulo 14, versos 25 e 26. Jesus diz: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ensinará todas as coisas, não algumas. Quando a gente pensa ser guiado pelo Espírito Santo, a gente pensa um direcionamento profético, uma manifestação dos dons. Não. Como nós vamos falar na semana que vem, no próximo domingo, se Deus permitir, um dos conceitos de ser guiado é ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Nós não estamos falando de um mero direcionamento profético, de uma experiência de dons. Estamos falando de viver a vida cristã debaixo da plena condução e liderança dele. E isso envolve o quê? Uma dinâmica de relacionamento. Não tratá-lo como um ser impessoal. Atos capítulo 8, verso 9. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Alguém que fala coisas particulares, num nível muito personalizado, que dá direcionamento e que junto com ele demonstra os seus resultados sobrenaturais. Atos capítulo 10, versos 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Quando você olha a forma como esse povo vivia e relacionava com o Espírito Santo, ele era tratado como uma pessoa a ser ouvida, a não ser entristecida, a não ser afastada, a não ser apagada, alguém que não poderia ser deixado com ciúmes. Ou seja, a ideia de relacionamento. Eu quero que você me acompanhe, por gentileza, em Hebreus, no capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 4 até o 9. Esse ensino aos Hebreus, para mim, é importantíssimo dentro do assunto que nós estamos falando. E o escritor diz assim, Hebreus 6, de 4 a 9. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Outras traduções mais antigas dizem vitupério, que significa desonra pública. Deixa eu fazer uma pausa antes de ler os versículos 7 a 9. O texto está falando de gente que caiu, e não só caiu, mas ultrapassou uma linha sem volta. Ele diz: caíram a tal ponto que é impossível renová-los para arrependimento. Aí eu ouço o time que não acredita em Pedro salvação dizer: não eram salvos. Eu digo: como é que caíram? Se não eram salvos, já estava caído. Está todo mundo caído, longe de Deus, distante, inimigo. E aí você vai dizer que eles caíram sem ser salvos. Ah não, é que eles até vieram para a igreja, comportaram como que era crente, mas não era. Eu digo: fala sério. Impossível renová-los para arrependimento. Para renovar, tem que ter tido arrependimento antes. Quem que conduz ao arrependimento? O Espírito Santo, ainda que haja a responsabilidade do homem interagir. Então ele estava lá. O texto diz que eles foram iluminados. Significa que a luz de Deus brilhou na vida deles. Não é gente tentando alguma coisa sem Deus, que está olhando dizendo: não escolhi vocês, quero saber de vocês, não tem nada a ver com vocês. A Bíblia diz que a luz de Deus brilhou na vida deles. Resplandeceu no meio das trevas da vida deles. O texto diz que receberam o dom celestial. Quando Jesus usa a expressão nascer de novo, no original é nascer do alto. Paulo em Romanos 5 fala dos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Ou seja, receberam o dom celestial. Para simplificar, está falando de nascer de novo. E para a gente não gastar tempo discutindo isso e provar que isso é novo nascimento, é só pegar a próxima declaração. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Jesus disse que o mundo não pode recebê-lo.
E que se alguém não tem, não é de Cristo. Porque aqui está a determinação clara de quem é de Cristo. Agora eles se tornaram participantes. Não é que foram tocados, mas não deixaram ele terminar o trabalho. Se tornaram participantes do Espírito Santo. O receberam, sem ser salvo. A Bíblia diz, provaram a boa palavra de Deus. E provar aqui da ideia de saborear. A tradução espanhola de Reina Valera diz, degustaram, saborearam a palavra de Deus. Ou seja, não receberam apenas um evangelho mal pregado, explicado, foram discipulados, ensinados, instruídos na palavra. A Bíblia diz, e provaram os poderes do mundo vindouro. O que você pode falar desde a transformação do fruto do Espírito, a manifestação dos dons. Tudo isso sem ser salvo. Eu digo, uma façanha muito grande tentar dizer isso. Mas a pergunta é, se só ter o Espírito Santo habitando em nós, ou se só ter sido batizado no Espírito Santo é garantia de que o processo termine, como que alguém que participou do Espírito Santo pode cair a ponto de não mais poder ser renovado para arrependimento? Então a pergunta é, será que nós entendemos o que exatamente é o selo? Do que o texto está falando? Vamos continuar no verso 7 até o 9. O verso 7 começa com a conjunção explicativa. Por quê? Um raciocínio está sendo construído e uma explicação será feita. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Eu durante muito tempo li os versículos 7 e 8 com uma sensação de, parece que copiar e colar o texto no lugar errado. Na linguagem de informática, Ctrl+C e Ctrl+V no lugar errado. Eu não sei se alguém já fez isso. Já fiz isso com texto, com livro. Estou revisando o material, não. Eu sei que não ficaria tão bem aqui quanto lá no fim. Eu recorto, mas enquanto ainda estou analisando, até na hora de chegar ao lugar, eu fico me perguntando, o que é que eu fiz com esse texto? Eu preciso de outra revisão para descobrir que colei no lugar errado. Né? E aí fica totalmente sem sentido. A sensação que eu tinha é essa. Mas no versículo 9, o escritor deixa claro que ele não mudou o assunto. Ele diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Você pode repetir isso comigo? Diga, coisas melhores relacionadas com a salvação. Só mais uma vez, coisas melhores relacionadas com a salvação. Outra tradução diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores. O que significa esperamos coisas melhores? Em primeiro lugar, no sentido genérico, falando de todo crente, em todo lugar, em todas as épocas, Deus tem o direito de esperar de mim e de você o melhor, o nosso crescimento, porque Ele fez o seu melhor por nós. Filipenses 1:27 diz que eu e você temos que viver de modo digno do Evangelho com o qual nós somos chamados. Isso não significa que a gente recebeu o Evangelho por ter dignidade própria, mas depois que o Evangelho nos dignificou em Cristo, nós precisamos de uma resposta digna ao investimento feito, e nós temos que levar Deus a sério. Não podemos viver de brincadeira. Quem está entendendo? Então ele está dizendo, de você esperamos coisas melhores. Esse é o sentido genérico. Mas ainda que a gente vá olhar aquilo que é genérico para todo cristão, não dá para negar que o escritor de Hebreus estava falando com um grupo específico de crentes. Então ele está falando por um grupo de crentes que está de pé, mas ele acabou de citar um grupo de crentes que não só caiu, mas caiu a ponto de não poder ser renovado para arrependimento. Aí ele fala para os de pé, de vocês esperamos coisas melhores. Melhores do que quem? Do que eles. E é nesse intervalo que ele apresenta uma alegoria. Ele está falando de crente bom, que está de pé, e crente ruim, que caiu. Crente que corresponde com Deus e crente que deixou de corresponder com Deus. E ele entra com uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim. Terra que corresponde com fruto e terra que não corresponde com fruto. E ele não está falando literalmente de terra, porque ele termina dizendo no fim do verso 8, e o seu fim é ser queimada. Terra não queima. Você sabe que incinerador é esse que ele está falando? Então a pergunta é, qual é o grande diferencial que determina quem frutifica para Deus e quem não? Durante muito tempo, olhando para esses versos 7 e 8, de forma equivocada, eu pensava, bom, sobre um grupo choveu, sobre outro grupo não choveu. Além do fato de que a Bíblia apresenta as chuvas como uma figura do derramar do Espírito Santo, é evidente que a chuva é um investimento de Deus para que a terra frutifique. E o maior investimento que Jesus sinalizou que nós precisaríamos para viver a vida que Ele espera de nós é o Espírito Santo. Então, eu ficava pensando, então esse aqui deu bom porque choveu sobre eles, esse aqui deu ruim porque não choveu. Se isso fosse verdade, nenhum dos crentes poderia ser responsabilizado por nada.
Porque a planta não tem o poder de fazer chover sobre si. Então, a que recebeu a chuva seria afortunada, e a que não recebeu seria apenas vítima de uma escolha que não é dela. E ela não poderia ser responsabilizada, o que dizer ser lançada no fogo por causa disso. A pergunta é, Deus está escolhendo sobre quem vai chover? Não, nem no natural, nem no espiritual. No natural, Jesus diz, o Pai Celeste faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. No espiritual, ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não falou, vou derramar do meu espírito sobre alguns, vou derramar do meu espírito sobre os eleitos, vou derramar do meu espírito sobre os crentes bons das igrejas boas. Ele nunca fez distinção. Ele diz, vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo, eu estou fazendo um investimento para que todo mundo possa corresponder e frutificar. Então qual a diferença entre um tipo de terra e outro? A diferença está aqui no verso 7. A terra que absorve a chuva, que não desperdiça, que aproveita, que interage com aquilo que está sendo derramado sobre ela. E de novo nós voltamos a um elemento comum. O que é a nossa garantia não é uma experiência cronológica ao longo do tempo, é a disposição de ato contínuo interagir. Porque se eu absorvo a chuva hoje, mas daqui 10 anos não, o que é que me adiantou ter absorvido no início? Quem está entendendo? O nosso problema é que a vida inteira nós ficamos tentando definir o selo num lugar de referência cronológica. Aconteceu lá ou aconteceu cá. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Hoje, 17 de setembro de 2023, eu completei exatos, descontando, levando em consideração no bissexto tudo, 18.522 dias de vida. Eu estou a 18.522 dias no planeta Terra. Para simplificar sua conta, 50 anos. Que sempre tem um que fica. Que idade ele tem? Pronto, já resolvi o seu problema, você volta a prestar atenção aqui, em vez de ficar fazendo a conta. Se eu levar em consideração aqui, só a nível hipotético, que eu tenha comido em média 1 quilo de comida por dia. Média generosíssima. Considerando a época que eu era criança e malemar comia, e os últimos anos, a última década que eu me converti nessa área. Que teve alguma coisa nesse meio, no limbo aqui, que 1 quilo era uma refeição. Então, vamos tentar imaginar uma média que sirva para a maioria de vocês. E mesmo para a maioria de nós, a média é generosa. Isso significa que eu já comi, no mínimo, 18 toneladas e meia de alimento. Ou seja, eu sou uma máquina devoradora de alimentos. Eu fico imaginando se eu fosse estocar 18 toneladas e meia de alimento aqui em cima da plataforma, qual seria a altura, porque o espaço já está limitado, qual seria, não a extensão horizontal, mas vertical? Quanto espaço precisaria para acumular 18 toneladas e meia? Ou seja, é muita comida, gente. Se alguns anos atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida, e eu pensasse, meu Deus, 15 toneladas de alimento consumido, e eu chegasse à conclusão que eu já comi demais, e parasse de comer permanentemente, eu estaria aqui hoje pregando para vocês? Não. Por que não? Não precisa nem de muita inteligência. Porque não importa quanta comida eu comi. Se eu parar de comer, eu morro. Pelo menos permanentemente. E quando nós falamos do Espírito Santo, a gente não consegue entender a mesma lógica? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa quanta experiência já teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar-se com Ele, você morre. Então o selo não é a experiência do primeiro dia, aleluia, eu tive uma experiência, estou garantido para sempre, não preciso de mais nada. O selo não é a experiência do batismo no Espírito, mas envolve todas essas coisas. O selo é uma resposta contínua de relacionamento com Ele, onde eu e você decidimos, eu não vou apagá-lo, eu não vou diminuir sua obra, eu vou interagi-lo, eu não vou entristecê-lo, eu não vou resisti-lo, eu não vou afastá-lo, eu vou permanecer sensível à sua condução e à sua liderança. Resumindo, o selo do Espírito não é uma experiência única. É um ato contínuo de interação e relacionamento. Por isso, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, nunca é uma experiência única. É ato contínuo. Ou seja, alguém pode ter se tornado participante do Espírito Santo, como esses hebreus estão ouvindo falar de um grupo, e ainda assim interromper completamente o processo, a ponto de não ter garantia nenhuma. Aliás, vários textos não só relacionam o conceito do selo com garantia, mas mostram pecados contra o Espírito Santo que sinalizam uma interrupção do processo. E a gente já falou deles.
Mas vamos recordar alguns e tocar em outros. Atos 7:51, Estevão diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Alguém diz, não, isso é quem não converteu. Vamos pular. 1 Tessalonicenses 5:19, falando para o crente, não apaguem o Espírito. Ele não está dizendo que a pessoa do Espírito será extinta, deixará de existir, mas obviamente sua obra na nossa vida, ao ser comparada com o fogo, está dizendo, se você alimenta, ela permanece ou aumenta. Se você não alimenta devidamente, ela diminui, e se não alimentar nada, ela pode se apagar completamente. E se eu e você o apagamos completamente e ele a garantia, significa que nós podemos ter aberto mão da garantia no meio do processo. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus diz, por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Aí alguns fazem um malabarismo teológico para dizer, não, isso aqui, o pecado contra o Espírito Santo, e aí eles evitam blasfêmia. Jesus está dizendo que a blasfêmia é um pecado sem perdão. Eles tiram blasfemar, que é um ato de falar do jogo, e diz, o pecado contra o Espírito Santo é não crer em Jesus. Eu digo, como é que é? Então o cara que não creu até agora não vai ser perdoado, ele não pode crer nunca mais. Que conversa é essa? Pega o contexto. A Bíblia diz que os fariseus atribuíram a obra do Espírito Santo, Jesus curando enfermos, expulsando demônios, e ele disse que fazia isso pelo dedo de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Eles disseram, você faz isso por Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles atribuíram a obra do Espírito Santo a demônio com consciência, não com ignorância. Eu já vi gente que foi em culto e reunião dizer, esse cara é um enviado do Satanás, os milagres que a turma diz que acontece é do diabo. E o cara entra lá e receber ele o milagre. E aí ficar em crise, peraí, o diabo está mais forte na minha vida do que Jesus. E ter que parar e pensar e perceber que ele estava numa grande ignorância. Mas essa turma era indiscutível. A Bíblia diz que eles o entregaram por inveja. Era indiscutível, eles reconheciam só Deus pode fazer isso, não tem outra forma. Mas se a gente admitir, vai ficar ruim para nós. Então vão dar um tombo no cara. E deliberadamente eles passam a falar contra o Espírito Santo, atribuindo a sua obra a demônios. Alguém vai dizer, não, mas é porque não converteu. Ok, vamos falar de convertidos. Hebreus capítulo 10, de 26 a 29. E eu vou ler do 26 a 29 para fazer mais sentido o que no verso 29 é chamado de um insulto ou um ultraje ao Espírito Santo. Se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, ou seja, intencional, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, intencionalidade em pecar depois de conhecer a verdade. Alguns dizem, não, é porque aqui o ímpio está na ignorância, não sabe. Agora alguém pregou, ele não quis, ele quer ficar no pecado. E eles tentam dizer, isso aqui não é para o crente. Aí eu digo, não. Vamos continuar lendo. O texto diz, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aliás, se você ler depois versos 30 e 31, a Bíblia diz, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o Senhor julgará o seu povo, não está falando de gente que não é povo. Aí o texto diz, pisaram aos pés do Filho de Deus. Se parasse aqui, você fala, não, rejeitou Jesus, não converteu. Mas a Bíblia diz, profanaram o sangue da aliança, com o qual foram santificados. Gente, alguém me explica como é possível ser santificado pelo sangue, sem ser salvo? Porque uma coisa é a pessoa frequentar a igreja sem nunca ter nascido de novo, sem nunca ter se arrependido, sem nunca ter crido, sem nunca ter tido uma experiência de conversão genuína. E eu costumo dizer isso às pessoas, frequentar a igreja não fará de você um cristão, assim como frequentar o estábulo não fará de você uma vaca. Você pode ir num ambiente que tem gente com aquela natureza, se você não mudar de natureza, você nunca será aquilo. Então é evidente que alguém pode estar no nosso meio sem conversão. Mas o livro do Apocalipse diz que a única forma de ter acesso, entrar na cidade pelas portas, é lavando as vestes no sangue do Cordeiro. Aí o cara lavou as vestes, mas não está salvo. É uma trollagem espiritual para enganá-lo. Pelo amor de Deus, gente. Agora,
de alguma forma as pessoas estão olhando e falando, não, se a gente admitir isso, e agora falar que ele insultou o Espírito Santo, que é a garantia, então não tem mais garantia, não continua tendo garantia. A questão é que você não pode esculhambar a garantia, achando que vai continuar bem. E esse é o ponto que as pessoas de alguma forma estão buscando, uma garantia irresponsável. Eu vivo de qualquer forma, eu não preciso corresponder com Deus. Não quer dizer que você vamos acordar cada manhã com medo, perdi a salvação hoje, ou ela continua aqui, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos levá-lo a sério, que nós precisamos corresponder com ele. Quem está entendendo, diga amém. O selo, portanto, é um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Não importa se você ao nascer de novo recebeu a habitação dele, se um dia que você foi batizado no Espírito Santo foi cheio, transbordou dele, se depois você teve um batismo de fogo com ele, se depois você viveu o poder dos dons com ele, se em algum momento você se tornar insensível para ele, você jogou fora a única garantia que tinha. Então por que é que Jesus diz, blasfemou contra mim, a gente resolve? Contra o Espírito Santo não. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo, não, é que eu sou legal pra caramba. Eu sou assim muito amoroso, perdoador, mas o Espírito Santo não, ele é rancoroso, melindroso. Então ele, não, como eu, não vai te tratar bem. É isso que ele está dizendo? Não. Jesus está dizendo, enquanto você está me atacando, o Espírito Santo ainda está tentando te convencer do pecado. Então nós temos na Bíblia um exemplo de um Saulo que está perseguindo Jesus, lutando contra Jesus, mas o Espírito Santo trabalhando para levá-lo ao arrependimento. Mas quando você afasta aquele único que poderia fazer o que você precisa para se garantir, como é que você se garante sozinho? Quem está entendendo? É por isso que eu acho um absurdo quando alguns pregam que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado da terra e o cara que com a ajuda dele nunca converteu, agora vai converter por esforço. Eu digo que vocês estão de brincadeira. Nós precisamos entender a centralidade, a proeminência da obra do Espírito. E que eu e você temos responsabilidade na interação. O selo é uma garantia? Sim. Nenhum de nós precisa ter medo de que o processo seja interrompido. Porque Deus não vai interromper a parte dele enquanto eu e você estamos interagindo devidamente com ele. E a interação, ela se chama relacionamento, porque ele é um ser pessoal. Ele não é uma força qualquer. A dinâmica dessa interação vai ficar mais clara na semana que vem, quando falarmos sobre a forma como ele deseja nos liderar e qual o nível de resposta que você temos que dar a ele. Mas eu gostaria que hoje a gente pudesse terminar com alguns momentos de oração. Por quê? Nós precisamos rever o nosso relacionamento. De tempos em tempos a gente precisa parar, dar uma olhada e rever. E um de nós acorda amanhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para machucar, para ofender, para entristecer o Espírito Santo? Não é assim que funciona. E eu, pelo menos, quando olho para a minha vida, eu posso garantir para você que por compromisso, por proximidade, por uma série de assuntos sem tirar a responsabilidade de amar os demais, as pessoas que eu mais amo são minha família. Eu nunca acordei uma manhã pensando, o que eu posso fazer hoje para machucar o coração da Kelly? O que eu posso fazer hoje para entristecer ou magoar o Israel ou a Alice? Mas muitas vezes eu fiz isso. Não porque planejei isso, mas porque não fui cuidadoso o suficiente para perceber o que era importante para eles, ou para prestar atenção na maneira como eu respondi, o jeito que eu falei. Às vezes era o que eu fiz, às vezes era o que eu não fiz. E quando eu me tocava que tinha machucado um deles, qual era o caminho? Ir lá e humildemente dizer, me perdoa, eu amo você. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu não sei por que eu não te enxerguei como deveria. Eu não sei por que eu não te tratei como deveria. Mas isso também me feriu. Eu não quero você distante. Eu quero um relacionamento legal. Vamos consertar isso. Como fazemos com o Espírito Santo? Não é diferente. Agora, eu nunca cheguei para minha esposa e disse, te prometo que nunca mais vai acontecer isso, porque eu não sou louco. Eu teria que ser perfeito para garantir essa promessa. Mas muitas vezes eu falei para ela, o que eu posso te prometer é que isso vai acontecer cada vez menos. Porque eu vou estar profundamente empenhado com o meu crescimento no processo. E muitas vezes para o Espírito Santo, eu falei a mesma coisa. Eu não posso te garantir que em algum momento, por descuido, eu vá te entristecer. Mas eu te prometo que eu vou entregar tudo de mim. E isso não é suficiente. Eu vou depender
de interagir devidamente com o Senhor para poder usar tudo que é seu, para que isso não aconteça com a mesma frequência e regularidade, para que eu possa viver transformação. Uma das coisas mais necessárias para qualquer cristão é manter um coração tenro, sensível para o Espírito Santo. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E muitos não percebem que começa nas primeiras coisas. Às vezes é um pensamento que ele teve, algo que ele falou, e o Espírito Santo vem tentar convencê-lo: isso não é legal. E muitas vezes o coração endurece. A pessoa se enche de razão para justificar o que fez, por que fez. E muitas vezes o processo vai lentamente. Uma coisa é entristecê-lo uma vez. Outra coisa é fazê-lo algumas vezes. Outra é fazê-lo várias vezes. Outra é fazer muitas vezes. Outra é fazê-lo permanentemente. Mas esse processo de deterioração da fé, ele nunca é instantâneo. Alguém diz que o crente não cai, ele vai caindo. E é necessário muito descuido e falta de sensibilidade para que essa relação se deteriore profundamente a ponto de não ter mais volta. Mas biblicamente é possível ultrapassar a linha sem volta, com certeza. Mas a ideia de falar isso é tentar criar em você o medo ou o pavor de chegar no lugar sem volta. É justamente criar em você uma resposta, um posicionamento, dizer: nem a pau que eu vou atravessar para o lado de lá. Eu quero me garantir do lado de cá, pertinho dele. Eu acredito que no domingo que vem nós vamos ter a orientação mais prática de todos os ensinos possíveis, como interagimos e relacionamos com ele com simplicidade e praticidade no dia a dia. Mas toda essa construção é importante. Alguns ficam me olhando com a cara de: chega logo lá, pastor. Eu digo: vamos com calma. Nós estamos montando um quebra-cabeça, né? Tanto doutrinário quanto de orientação prática. A Bíblia não falaria tanto sobre o assunto, para a gente só ir correndo no resultado final e dizer: é só isso, acabou. É importante que a gente entenda o processo. Mas eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos por um instante e você pudesse ter um momento de conversa, de como o salmista poder dizer: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. De poder dizer: Espírito Santo, pode ser que algumas vezes meu coração esteja tão duro que eu não percebo o quanto eu te resisti, ou o quanto eu te entristeci, ou o quanto eu te enciumei. Mas eu não quero perder a sensibilidade, eu não quero endurecer o coração, eu não quero perder a capacidade de te ouvir e principalmente dar ouvidos e corresponder ao que o Senhor está falando. Eu creio que nessa manhã, mais do que a clareza da doutrina bíblica, Deus quer soprar sobre o meu e o seu coração. Ele quer resgatar a sensibilidade. Ele quer gerar em nós uma disposição de correr para Ele, de reconhecermos que nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo, que esse relacionamento é ato contínuo. E não estou falando de uma experiência com os dons. Estamos falando daquele que quer nos transformar na imagem de Jesus, que quer nos guiar em todo o processo de santificação. Parte do combo também envolve os dons, mas passa pelo fruto do Espírito, por mudança de caráter, por um comportamento que exalta e glorifica a Deus. E esse é um excelente momento para você rever as coisas. Talvez seja muito rápido para o que a gente num paralelo chamaria de um ADR, discutir a relação com Ele. Mas pode ser um momento de, pelo menos dizer para Ele: foi mal, eu sinto muito, eu quero me aproximar, eu quero descobrir o que é estar perto, eu quero conhecer o que talvez eu nunca conheci, sobre esse lugar de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Fale isso para Ele. Espírito Santo sopra sobre nós. Nós temos clamado dia após dia, semana após semana ao longo desse mês, por despertamento, por um sopro de Deus, por uma mudança não só de entendimento, mas de atitude, de comportamento de cada um de nós. E nós reconhecemos o quanto precisamos do Teu toque.
E ainda que haja disposição de correspondência, nós não podemos fazer isso sozinhos. Então nós oramos sopra sobre nós, não só aqui e agora, mas que saímos deste lugar, haja aquela percepção de que algo distinto começou. E a capacidade de corresponder ao Senhor seja encontrado no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.